Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. E aqui sou eu, Lucas. E hoje nós vamos falar de Oppenheimer, sucesso de Christopher Nolan, fora da trilogia Batman, e também é o filme que está envolvido no grande fenômeno Barbenheimer. Vamos explorar aqui, falar um pouco do filme e um pouco desse fenômeno e dessa treta entre Barbie e Oppenheimer. Sem mais delongas, vamos lá! Oppenheimer é um filme lançado agora em 2023, no mês de julho. Ele tem direção de Christopher Nolan e roteiro do próprio Nolan, auxiliado por Kai Bird e Marty Sherry. Tem como protagonista Cillian Murphy, além de Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Jason Clarke, Alden Ehrenreich e muitos outros nomes no elenco. Oppenheimer, ele basicamente conta a história da criação e desenvolvimento da bomba atômica e do projeto Manhattan, que foi, obviamente, o que deu origem ali à bomba atômica. Foi o projeto desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos para o desenvolvimento da bomba atômica. E também fala um pouco ali das repercussões posteriores ao lançamento da bomba atômica na vida do Oppenheimer e de Lewis Strauss, que é um oponente político de Oppenheimer no período pós-guerra, algo do tipo. Lucas, eu vou começar por ti então, cara. Fala aí, quais são as suas primeiras impressões sobre Oppenheimer? Bem, primeiramente eu queria deixar bem claro aqui pra quem tá nos ouvindo agora que vai ser repleto de spoilers. Se você ainda não viu Oppenheimer, vá ao cinema, é um filme muito bom. Se estiver disponível na sua cidade, no cinema IMAX, aproveite e vá ver a bomba explodindo quase que real na sua frente. Eu tive essa experiência muito boa, filme em IMAX, peguei a primeira poltrona do cinema, eu era o meme do cara na primeira poltrona e foi uma experiência muito boa. Foi, além de ter sido diferente, porque foi minha primeira vez numa poltrona muito próxima da tela em IMAX, foi uma experiência muito boa porque o filme é incrível, de fato. E assim, eu, como primeiras impressões desse filme, é um filme do Christopher Nolan. Então assim, você já vai esperando um baita de um filme. E eu acho que aqui, a experiência do Nolan, que ele acarretou em diversos outros filmes, fala muito alto. E Oppenheimer é um filme de documentário. A gente sabe que filmes de documentário geralmente tendem a ser, entre aspas, chato, né? As pessoas têm um outro ponto de vista, um outro olhar, muitas não gostam disso. E, poxa, é um filme sobre o pai da bomba atômica. Como que a gente vai explorar a vida desse cara sem parecer tedioso? E principalmente, o filme, ele tem 3 horas de duração. Para ser exato, ele tem 3 horas e 9 segundos de duração. Então, assim, como que a gente vai conseguir explorar a mente do Oppenheimer, de Robert Oppenheimer, sem parecer tedioso durante tanto tempo? O filme, ele já começa te dando de bandeja o que o Christopher Nolan vai te entregar durante todo o filme. A gente começa ali com o Oppenheimer tendo pensamentos ali sobre vem aquela barulheira intensa, já vem pesado a trilha sonora junto com os efeitos. Logo em seguida a gente vai ter Strauss ali, em julgamento no tribunal, vai te dar algumas cenas tanto do futuro, e a gente tem essa diferenciação graças ao efeito PIB, o efeito de preto e branco aqui é muito bom para nos situar em como a história tá nos levando de lá pra cá, sendo jogados o tempo todo, e como você trabalha com esse enredo para não perder a atenção do teu telespectador, porque a gente não tá 100% focado somente numa história. A narrativa, ela te joga de lá pra cá o tempo todo para você poder ter essa imersão um pouco melhor e para você não ficar na mesmice de sempre do Oppenheimer ali trabalhando, estudando, ensinando, etc. Não, você tem uma certa curiosidade de saber o que está acontecendo ali naquele julgamento, porque estão tacando pau no Oppenheimer. Aí, pra quem não estudou história e não recebeu o spoiler da tia Teresa aí na 8ª série, você fica na expectativa de saber o que tá acontecendo ali naquele momento, O Nolan, ele sabe realmente, o cara sabe fazer cinema, perdão, mas já avisando aqui, já até dou spoiler, eu vou passar pano pra esse homem, tá? Não importa o que ele fizer, eu vou passar pano, porque que cara bom, tá? Mas assim, Oppenheimer é um baita filme. Se você ainda não foi ver nos cinemas, pausa esse podcast agora, sai de onde você está, vai no cinema agora, vão ao cinema assistir Oppenheimer, que é um baita filme, você não vai se arrepender, de verdade. Eu concordo quando tu falas que o Nolan aí sabe fazer cinema, Ame ou odeie, o cara, ele faz filme espetáculo. E é muito doido, realmente, como ele consegue construir um filme que, teoricamente, é uma espécie, como tu falou assim, tem um tom meio documental, mas
eu diria, mais autobiográfico, não, né? Porque não foi o Oppenheimer que fez, mas mais biográfico. Ainda que o próprio Nolan, ele diz que ele não gosta desse termo, porque ele diz que normalmente quando o filme ele é elogiado, ele não é elogiado por ser biográfico, mesmo quando ele é, né? E eu até entendo realmente o ponto de vista dele, o argumento dele. Porque um filme biográfico, ele é muito difícil de ser feito. Muito. Pra mim, assim, normalmente eu acho que eu nunca vi um filme biográfico que eu ache acima de nota 8. Tudo bem que 8 já é uma nota muito boa, mas dificilmente tu vê um filme que seja puramente biográfico, que seja acima de uma nota 8, por exemplo, porque é difícil tu captar a história de alguém e tratar todas as nuances de alguém, e polêmicas, carreira, etc., seja o que quer que a pessoa tenha sido, em um filme de 2 horas e meia. É muito complicado tu conseguir fazer isso. É realmente uma tarefa muito ingrata, eu diria. E quando eu falo, ele sabe fazer cinema, é porque perceptivelmente tentou trazer uma espetacularização da vida do Oppenheimer. Quando eu digo espetacularização, eu não quero dizer que ele tentou viajar na maionese, ou que ele inventou coisas, ou algo do tipo. E nem necessariamente que ele usou uma estrutura como, por exemplo, a gente vê em Rocketman, ou, enfim, outros filmes biográficos ali que usam meio que uma viagem de Sérgica, umas coisas mais analogia e tal, para construir essa história, não é isso. Mas é construir um espetáculo sonoro e visual e principalmente trazer uma edição muito intensa e frenética para construir essa história e, como tu mesmo falou, transformar algo que poderia ser extremamente tedioso em algo muito envolvente, intenso, saca? Eu acho isso muito foda, cara. Realmente, isso pra mim é uma aula de como tu trazer dinamismo pra uma história. No entanto, eu confesso que esse dinamismo, muito por conta também do fato da história do Oppenheimer ser uma história que envolve 1 trilhão de nomes e personagens históricos, esse dinamismo ele sacrifica um pouco o didatismo. E olha que o Nolan, ele é muito criticado por ser extremamente didático, mas o filme, a história do filme em si, ela não é tão confusa, até porque tecnicamente os Estados Unidos monta um projeto para desenvolver a bomba atômica. A gente sabe que a bomba atômica foi jogada entendeu? E a gente sabe que depois existe um problema ali com o Oppenheimer sobre ele ser ou não um comunista ou algo do tipo. E isso vai se desenrolando. Só que, realmente, existe tanta gente nesse filme. Tanta gente. E tanta coisa acontecendo que, realmente, ele é confuso em certos momentos. Então, não se sinta burro ou bobo se você, não conseguiu entender algumas coisas que estavam acontecendo ou quem era quem. Realmente, é complexo. Chega uma hora que é bem complexo, até porque é uma história dos Estados Unidos. Como você falou assim, pô, se você não levou o spoiler, né, da sua tia Terezinha lá no fundamental, no ensino médio e tal. Só que, na verdade, a questão até do Oppenheimer, eu não sei nem se ele é um nome tão conhecido assim como o pai da bomba atômica. Eu acho que é muito aquela pessoa que tu ouve o nome e tu fala, cara, eu já ouvi isso aqui, mas eu não lembro o que ele fez, saca? Então, eu sinto que é uma história muito americana. Principalmente quando a gente vai para aquele lado mais político na segunda metade do filme, saca? Então eu acho que é uma história muito americana, então ele fica um pouco confuso. Realmente, eu acho que esse provavelmente é a pior coisa do filme, é essa certa confusão. Mas é isso, cara, muitas vezes é muito difícil conseguir alcançar um ponto de equilíbrio em filmes biográficos. Então tu vai ter que sacrificar alguma coisa. O Nolan sacrificou um pouco o didatismo. Mas no fim funciona. Eu acho que ele consegue fazer um filme que ainda é bem coerente, que tu consegue acompanhar, entender ainda que tu perca algumas coisas, tu fica confuso em alguns momentos com algumas pessoas, que uma solução, né, ou pelo menos eu enxergo como uma solução que ele criou, foi justamente trazer uma cacetada de rostos conhecidos. Ou o cara é um cara conhecido, conhece ele de alguma série, de algum filme, alguma coisa do tipo, que tá em alta, provavelmente muito recentemente, na história da cultura pop, ou é um cara que ele tem algum trejeito muito reconhecível, como é, por exemplo, o cara ali que rivaliza com o Oppenheimer em relação à bomba H ao longo do filme. Porque ele tem um trejeito, uma coisa assim, uma forma de falar que é muito reconhecível. Então tu sabe quem é aquele cara logo, assim, sempre que ele aparece. Mas é sobre essa questão, cara, da coerência do filme. Tu acha que ele ficou confuso? Como foi pra ti essa experiência de acompanhar essa questão? E eu já peço pra te introduzir uma discussão que é a seguinte, que eu quero que tu me fales. O que tu achou do fato da explosão da bomba atômica estar no meio do filme? Como, tipo assim, que sensação isso te trouxe? E como foi a experiência no IMAX também? Tu já discorreu sobre isso, né?
comigo no off, mas eu quero também que tu fale aí pra galera. Perfeito. Essa discussão do IMAX, ela tem muita parcela justamente nesse quesito do didatismo ou da falta dele no filme. Então assim, por eu ter ficado na primeira fileira do IMAX, eu tava assistindo curvado, e a tela é muito grande. Pra quem não sabe o que é IMAX, é uma tela de cinema 10 vezes maior do que a normal. Então assim, é muito, muito grande. E pelo fato de eu estar na primeira fileira, inclusive quando eu comprei os ingressos, eu fui avisado, né? O bilheteiro, ele geralmente te avisa, olha, eu preciso te avisar por norma do cinema que você pode ter sua experiência um pouco prejudicada por estar na primeira fileira. Então, tipo, tu não vai acompanhar tudo o tempo todo da tela, porque você tá muito perto. Então assim, eu sei inglês. Pra mim, não foi tão prejudicial assim, porque eu não conseguia ler a legenda. Então eu consegui prestar atenção e entender o filme. O problema que eu até falei pro Rafa e pros meninos aqui no grupo foi que alguns termos tu não pega. Mesmo sabendo inglês, a gente sabe que existem termos específicos ou termos científicos, físicos, químicos, etc. que você não aprende no teu cotidiano aqui no Brasil, sem ter contato com alguém lá de fora ou até mesmo com alguém da profissão. Então assim, tinha alguns termos, seja químicos, científicos, etc., cidades, etc., que eram falados, te perde um pouco. E eu tinha que tentar baixar ali a cabeça e ver a legenda. E às vezes isso acaba prejudicando um pouco a experiência do filme. Que ou eu vejo a legenda e olho aqui pra baixo e literalmente não vejo o que tá acontecendo na tela, ou eu olho pra tela e vejo o que tá acontecendo sem prestar atenção na legenda. Então, em alguns momentos, essa experiência foi levemente arruinada. Assim, ainda bem que o Nolan não foi tão didático, porque o que eu ia ter que prestar atenção na legenda e não ia prestar atenção no filme, não ia ser normal. Mas eu gosto do fato que o filme ele vai pra frente, sabe? Ele não perde tempo com o que tem que perder. Tanto é que da infância do Oppenheimer, o que a gente tem é ele já estudando ali, né, na Europa, ele tá ali com o professor dele, a gente até tem um certo desenvolvimento de personagem nessa cena, né, que ele pega o cianeto, né, se eu não me engano, é cianeto que ele pega, coloca na maçã do professor pra matar o professor. Cena essa que é até citada posteriormente no filme, que ele tá conversando com alguém, e ele conta essa história e fala, eu queria matar o professor. Por que você queria matar? Porque você odiava ele? Não, eu amava ele. Então, tipo, ele queria matar o professor ali do nada, e ele se arrepende posteriormente. Então, assim, a gente vê desde o começo... Inclusive, essa cena, ela deu maior treta, né, porque... Treta não, mas assim... Deu um certo burburinho, porque o neto dele não gostou, né, da cena tá lá. O neto dele falou que gostou do filme e tal, mas não gostou da cena da maçã, porque ele disse que isso é meramente especulativo, que não existe comprovação de que o Oppenheimer realmente tentou matar alguém com uma maçã envenenada. E quem disse que isso é problema meu? E isso é importante porque, pra mim pelo menos, né, eu não sei se... provavelmente o neto do Oppenheimer discorda disso. Mas assim, pra mim é importante porque mostra que, por mais que o Oppenheimer, ele tenha uma mente perturbada, assim, né, fora do normal, a gente sabe que as mentes mais brilhantes do mundo tinham um probleminha, faltava um parafuso aqui e ali. Vamos concordar, né? Mas assim, isso mostra que mesmo ele tendo todos esses problemas, ele pensando em um monte de coisa, ele surtando muitas vezes, e ele tendo seus defeitos, que inclusive são entoados em voz alta aqui nesse filme, ele ainda era uma pessoa boa, ele ainda se importava, mesmo que minimamente. E isso eu acho que é o tema principal do filme. O Oppenheimer, ele fez coisas, entre aspas, horríveis, ele foi avisado, ele teve diversos erros, mas ele ainda se importava, ainda assim, no fim do dia, a cabeça dele pesava e ele não conseguia dormir direito. Então eu acho que é sobre isso que o filme ele tenta abordar em suas linhas ali, suas camadas. E essa primeira cena ela é importante justamente por isso. Daqui a gente já vai jogado diretamente pro cerne do filme, que é justamente ele querendo trazer essa essa química pra cá, pra América. Então assim, o filme ele não perde tempo, ele já vai direto pro que importa. Agora, o que realmente você não espera é essa cena da bomba no meio do filme. Eu esperava que fosse acabar com a explosão, né? Acabou com a explosão ali, todo mundo levanta, aplaude, né, de pé e sai. Justamente, cara. Justamente, eu também esperava. Foi assim, um grande susto pra mim quando eu vi a explosão. Eu vi a explosão, né? Aconteceu a explosão no filme. E aí eu falei assim, cara, o filme tem 3 horas, mas não passou 3 horas. Aí eu peguei, cara, faltava 1h20 de filme ainda. Faltava metade do filme.
caralho, velho, a explosão no meio do filme, o que diabos ele vai contar daqui pra frente, entendeu? Exatamente, cara. E assim, essa explosão, ela chega de supetão no meio do filme ali, mas óbvio, você começa a ver que ela tá chegando aos poucos. Eu acho isso um ponto muito importante, e aqui eu vou ressaltar novamente a experiência do Nolan no cinema, traz a gente até o ápice do filme, que é a explosão. Você vê Los Alamos sendo criada, então já tá chegando no que a gente precisa. Você começa a ver os testes sendo feitos, você vê que eles conseguiram a quantidade necessária para produzir a bomba e tal, e eles começam a se planejar na torre, na bendita torre, né, que eles vão explodir a bomba. E aqui você já pega o celular, né, puxa o celular ali de cantinho na hora do cinema pra ver que horas são, pra saber quanto tempo tá faltando. Vendo que não falta, ainda falta muito tempo, ainda não vai acabar o filme, você só se prepara pro pior, né? Só se prepara pro melhor. Tudo começa em pequenas doses, torre minimamente ali sendo gravada, o cenário em volta, os diálogos vão sendo um pouco mais leves para te preparar para o que está acontecendo. São detalhados cada movimento dos personagens, onde cada um vai estar, todos eles conversam e você começa aos poucos com a tempestade já para te pegar. Vem a tempestade para estragar os planos, aí os personagens começam a não vai dar certo e o outro vai dar certo sim, começa aquela intriga entre todos eles, fora a reunião do elenco também, né, tá todo mundo ali presente na cena, né, praticamente todo mundo de importante pelo menos tá ali na cena. A mente do Oppenheimer já começa a surtar e vai escalonando. A cena, ela começa bem leve, bem sutil, e começa a escalonar, junto com a trilha sonora impactante. Essa cena aqui, se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. O teu coração começa a palpitar e você vai pra frente na cadeira junto dessa cena. Porque quando a contagem começa, se eu não me engano, 3 minutos, né, de contagem, e a trilha sonora vai aumentando a cada minuto que vai passando. Depois de 2 minutos, a trilha sonora já tá ali, ó, no auge. 80% volume da televisão. Daí chega, faltando 1 minuto, aumentou pra 100 já o volume. Aí vai 30, já estourou o volume da TV, já não tem mais nem televisão, já estourou o alto-falante da TV há muito tempo. E a contagem regressiva, 10, 9, 8... Irmão, você já tá... Eu, particularmente, no cinema, já tava com o olho na tela, já grudado, já. Já tava fazendo sombra ali pros piratas que estavam gravando ali pra soltar depois na internet. Então, cara, e aí... 3, 2, 1. A coisa mais linda do mundo. Ali eu podia ver, ali a bomba explodiu mesmo, né? De verdade, no cinema. Assim, a gente sabe que a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Só que você não está esperando que o filme vai reproduzir isso. E eu acho que isso é a sacada. Essa é a sacada do filme. E a genialidade do Nolan tá daí. Ele usando do conhecimento didático, né, que o Rafa citou, pra trazer essa nova surpresa pra gente dentro dessa explosão que é o ápice do filme. A bomba explodir e você só admirar por alguns minutos ali a cena magnífica, querendo ou não, pode ser algo horrível, pode ser algo, né, realmente eu não apoio bombas nucleares sendo explodidas aí ao redor do mundo, claro, mas é um negócio muito lindo. Cena ali. E você vai acompanhando cada um dos personagens ali, onde cada um tá posicionado, vendo do ponto de vista dele. Parece... Eu tava até conversando com a Letícia sobre isso, né? Que os personagens ali olhando, que coisa mais linda, a bomba explodindo. Lembra da cena de Chernobyl das crianças, né? Brincando com a suposta neve. Olha a nevezinha, que neve mais bonita. É tipo assim, é bizarro, engraçado e extremamente trágico ao mesmo tempo, né, cara? Porque quando tu pega a história assim, tu sabe o que essas coisas causaram. Tipo, realmente, visualmente, quando tu vê principalmente num local seguro, é uma tela, porra, é lindo de ver. Mas, caralho, quando tu, assim, é aquela coisa que para pra pensar, né? Um negócio meio filosófico, assim, de quanta beleza e quanta destruição essa beleza pode causar, né? Muito doido. Exatamente. E finaliza a cena com som. Aí eu já tava... Aí você... Imagina você agora, tá quase engolindo a tela do cinema, com admirado, tudo. Veio o som, pra você que tá nos ouvindo aqui, pro Rafa, que eu já tinha falado pra ele isso aqui. Eu juro pra você, eu senti o vento da bomba vindo. Quando o som veio, eu fui pra trás na cadeira, eu fui jogado pra trás, vento vindo, não sei, surgiu ali. Eu acho que eu tava no cinema 4D e não sabia. Cara, eu senti esse som me jogando pra trás na cadeira. Cara, foi absurdo, foi magnífico. Eu vou deixar agora até o Rafa falar a experiência dele. Mano, pra mim foi muito bom. Cara, a minha experiência, ela não foi tão incrível quanto a tua. Realmente, pra quem tá nos ouvindo e não sabe, o Lucas, ele nasceu no mesmo estado que eu, mas hoje ele não mora no mesmo estado que eu. E no meu estado, né, aqui no Pará, não tem cinema IMAX, pelo menos não que eu saiba. E então, eu não assisti no cinema IMAX, consequentemente, e a experiência é um pouco diferente. A explosão é linda, realmente. A forma como o Nolan faz isso, e tipo, eu acho legal
ele prezar por aquele princípio físico real, né, de que o som ele vai demorar pra chegar, de que aquele vento vai demorar pra chegar e tal. Só que eu acho que quando tu tá num cinema normal, aquele impacto do som ele é muito rápido. Então não dá esse impacto tão incrível como foi pra ti, pelo menos no cinema IMAX. A explosão continua linda, mas o impacto do som é quase anticlimático, inclusive. Porque tu espera aquela porradona, assim, quando explode, vem aquele bagulho na hora e tal, aquele puta som. Na verdade não tem som. Aí, claro, é uma coisa que tu fica assim meio que admirando e tal. Só que, maluco, o som demora tanto pra chegar, mas demora tanto, tipo... É 1 minuto de filme, eu acho, pro som chegar. E, maluco, quando chega, tu fala assim, cara, olha só isso, eu esperava que explodisse o áudio, assim, no cinema, entendeu? E não foi bem assim a minha experiência. Então, com certeza... É como tu falou, se tem a Cinema IMAX e você, obviamente, tem condições financeiras de bancar, cara, vá, porque provavelmente vai ser uma experiência muito melhor. Realmente é um filme feito pra IMAX, cara. É um filme feito pra IMAX, sem dúvida nenhuma. E com certeza, apesar de eu não ter assistido no Cinema IMAX, eu tenho certeza absoluta que vale a pena, porque é um filme extremamente bonito. A qualidade visual do filme e a própria qualidade sonora é altíssima, assim. É muito bom nesse quesito aí. A trilha sonora dele, inclusive, é muito boa também. É um negócio muito foda. Mas, enfim, passando essa questão... Eu fiquei me perguntando então, né? Pô, e aí? O que vai acontecer agora em relação ao filme? E aí o filme, ele escolhe seguir por um caminho sobre as consequências meio de certas questões envolvendo o Oppenheimer. Muito desse peso de consciência dele em relação às mortes que ele tem nas mãos, né? Aquela cena ali, inclusive, historicamente, disse que aquilo realmente aconteceu com o presidente, eu não vou lembrar o nome do presidente, mas enfim, o presidente dos Estados Unidos na época, que foi quem autorizou, né, que foi quem lançou a bomba, assim, não pilotou o avião, mas deu o comando, né, para que a bomba fosse lançada, e ele fala, né, eu sinto que eu tenho sangue nas minhas mãos, e aí, historicamente, dizem que aquilo é realmente um dos relatos, parece que realmente ele entregou um pano pro Oppenheimer e falou, então limpa as tuas mãos. E ali tem uma coisa muito interessante, que é ele falar assim, como se o Oppenheimer tivesse viajando, sabe, no pensamento dele, do tipo, você acha que os japoneses estão ligando pra quem construiu a bomba? Eles vão lembrar de quem mandou jogá-la, né? Mas, cara, eu acho que isso não muda o fato que o Oppenheimer, ele entende que ele tem uma responsabilidade muito grande naquilo. Porque existe toda uma discussão, cara, inclusive uma discussão ética muito louca e muito interessante sobre a construção da bomba. É uma discussão que eu, assim, confesso que nunca tinha ouvido falar que ela existia. Porque eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, e na maior parte do mundo, eu acredito, existe aquela lógica de que bomba atômica errada não deveria existir, ponto final. Principalmente se for jogada em cima de civis, né, como foi o caso. Só que nos Estados Unidos, até vendo um vídeo do Leon, do canal lá do Leon da News e tal, enfim, muito conhecidos aí na internet, ele comentou que nos Estados Unidos existe uma coisa muito grande dessa discussão, realmente até hoje, em escolas, tem esse debate, sobre se existe um aspecto ético ali de realmente valia a pena ou não jogar aquela bomba, porque a bomba, ela matou muita gente, e assim, estima-se em mais ou menos 220 mil pessoas, mas sabe-se que matou-se mais pessoas por consequências da radiação ao longo do tempo. Fora as outras pessoas que não morreram, mas foram afetadas de alguma forma. E assim, só que existe uma lógica de que o Japão, ele estava fornecendo uma resistência muito grande, e ali a gente vê isso muito bem na série The Pacific, da HBO, que inclusive quem não assistiu, pode assistir, que é excelente. As séries Band of Brothers e The Pacific, da HBO, são minisséries de guerra excelentes, as duas muito boas. E aí, os Estados Unidos, existe uma discussão sobre o fato de que se os Estados Unidos fosse vencer, ele ia precisar invadir ilha por ilha e depois ele ia ter que invadir o Japão. E estimava-se uma perda muito grande de soldados. Estimava-se, se eu não me engano, só de soldados, se eu não me engano, eu não sei se era dos Estados Unidos ou no total de soldados aliados, porque obviamente não eram só soldados dos Estados Unidos que lutavam, tá, gente? Mas estimava-se em torno de 500 mil mortos, fora civis, fora os próprios japoneses. Então, se tu parar pra pensar que morreram, digamos, 220 mil, é tipo metade das pessoas que eles estimavam que fossem morrer. Esse é o principal problema de uma guerra. Na guerra a gente sabe que não existe certo ou errado. Os dois lados, eles vão lutar pelo seu lado e dane-se a quem doer. O real problema da guerra é porque quem ganha a guerra vai contar a história. Até onde nessa história realmente iriam morrer 500 mil de pessoas, em comparação, se a gente for botar na balança, as milhares de vidas inocentes que foram perdidas nesse processo por conta da explosão da bomba. Então, mas assim, mesmo assim, eu acho que é muito interessante tu ver essa questão
sendo apresentada, né? Em relação a essa discussão. Enfim, ele começa, o Oppenheimer, depois de tudo isso, é uma discussão que, inclusive, eu acho muito bem apresentada pelo filme. E, obviamente, a gente vê porque ela faz parte muito do cerne, justamente, da segunda etapa do filme, né? Pós a explosão lá em Hiroshima e Nagasaki. E as consequências que isso causa mentalmente pro Oppenheimer. Só que o Oppenheimer, ele percebe que ele meio que não tem muito o que fazer. Então, ele começa a abraçar essa alcunha de pai da bomba atômica para ganhar força política. E aí, a partir dessa força política, ele começa a lutar contra o desenvolvimento da bomba H. Porque ele falou o seguinte, cara, se a gente desenvolver a bomba H, os soviéticos não vão ter outra opção a não ser desenvolver a bomba H deles. E aí, sabe, o que acontece nessa hora? Só que assim, eu confesso que no filme, eu não sei se eu comprei, eu entendo, porque eu entendo a discussão sobre, mas eu tive dificuldade de aceitar essa mudança, porque realmente a mudança do Oppenheimer parece muito repentina, porque ele tá ali, a gente precisa fazer a bomba, aí depois chega um cara e fala, ei, maluco, deixa eu te falar, o Hitler já até morreu, os caras já se renderam, acabou, tipo, falta só o Japão, os caras vão se render em algum momento, eles vão perder essa guerra, tipo, não lança a bomba, não termina esse projeto, não encerra esse negócio, entendeu? E o Oppenheimer, não, tem que fazer e tal. E aí, maluco, o cara vai lá. Aí depois que jogam, meu, sangue nas minhas mãos. Dá realmente uma vontade de falar, bicho, mano. Tem um monte de gente te avisando aí que ia dar merda, entendeu? Que não era pra te fazer o bagulho. Aí agora, depois que todo mundo morreu, porque a minha consciência tá... vai se lascar, bicho, pelo amor de Deus. Chega uma hora que realmente, assim, no início, eu demorei pra comprar, sabe, esse arrependimento dele. Eu acho que isso se dá pelo fato de que... Não lembro se foi o Albert Einstein que falou, ou foi o próprio Strauss, não lembro quem disse, mas falaram exatamente assim, né? Como pode alguém tão inteligente não ter sabedoria, ser tão ingênuo desse jeito como o Oppenheimer? E realmente isso é mostrado pra gente no filme. Ele é um cara, baita cara inteligente, mas ele é muito ingênuo. Então, tipo, ele é manipulado a torto e a direito o tempo todo. Isso desde a infância dele, quando ele se envolveu no ato comunista lá, né? Foi por causa de mulher, né? Então, vamos ser sinceros, foi por causa de mulher. Do irmão também, né, que incentivou ele um pouco também, né? Então, assim, a gente vê que ele realmente é muito ingênuo. E a ingenuidade dele é levada ao extremo aqui. Acho que o filme realmente, ele até tenta subestimar a gente no quesito de acreditar na ingenuidade desse homem, porque não é possível. Tanto que ele achava que a bomba seria jogada em uma ilha próxima ali, que não ia machucar diretamente inocente. E eu acho que ele começa a mudar drasticamente quando ele vê que não. Os caras meteram pau mesmo no meio da cidade, sem dó nem piedade, e pegou um monte de gente. Como ele começa a ouvir muitas mortes, eu acho que isso começa a mexer na mente dele, que, como eu disse, já era perturbada desde sempre, por conta do seu QI elevado. Inclusive, tem uma cena muito interessante, onde ele fala algo do tipo, eu achei que a bomba, ela fosse os seus, tipo assim, ele fala meio que ou ela não seria usada, ou algo do tipo assim, ela seria usada em menor escala, digamos assim, né, e tal. Mas realmente, cara, fica uma sensação esquisita. E tipo assim, justamente, acho que tu foi mais certeiro, assim, no comentário. Eu acho que eu tive dificuldade de comprar justamente essa ingenuidade, sabe? E aí depois tu vem, a partir de repente dessa ingenuidade, essa lógica do tipo, agora eu tô arrependido porque achei que seria diferente. Cara, assim, é complexo, sabe? É um negócio complexo de tu conseguir comprar. Eu confesso que, nesse ponto, o filme, ele não foi tão certeiro, sabe? Tão assertivo em convencer desse tipo de coisa. Depois disso, o ponto é que ele começa a comprar meio que briga ali com o Strauss, que era um político americano na época. Eu não vou saber destrinchar bem o papel do Strauss ou o papel político dele, porque eu realmente não conheço muito essa história. A nossa discussão é muito mais baseada nos fatos nos relatos que o filme mostra, né? A gente não tem tanto conhecimento, pelo menos eu não tenho tanto conhecimento sobre os fatos exatamente como eles aconteceram. Mas assim, ele era um político ali na época que acaba advogando a favor do desenvolvimento da bomba H, e ele entra muito em conflito com o Oppenheimer por conta disso. Inclusive, o Oppenheimer meio que humilha ele ali em uma sessão relacionada a venda de isótopos, algo do tipo, né, elementos químicos ali, algo do tipo, para outros países. Enfim, isso o filme dá a entender que causou uma raiva muito grande no Strauss, e ele meio que começa a minar isso. Cara, esse ponto da história é muito foda. Essa é a parte mais complexa, inclusive, da história.
mas eu acho muito foda quando tu vai vendo, assim, o trabalho que os malucos tiveram a minar a credibilidade política do Oppenheimer, porque dá a entender que eles sabiam que o Oppenheimer não era um comunista. Ele não era, tipo assim, não era comunista, tipo, ele era um cara que ele apoiava causas ali e tal, mas dá a entender, pelo menos, que ele não era aquele comunista de guerrilha, digamos assim, e tal. E mesmo assim, cara, os caras, eles fazem de tudo pra descredibilizar o cara, saca? Inclusive, eles fogem da questão do julgamento de forma justa, digamos assim, porque eles sabiam que, nesse caso, eles não iam poder usar muita coisa que eles usaram contra o Oppenheimer. E, cara, toda aquela narrativa ali dele sendo meio que humilhado pela galera e os caras usando provas, assim, de uma forma extremamente antiética contra ele. E, cara, é muito louco. E aí a gente vê justamente, como tu falou, a passividade dele. Cara, aquela cena onde ele aperta a mão do cara na hora que o cara tá saindo, esqueci quem foi. E aí, cara, depois a personagem da Emily Blunt, que é a esposa dele, fala: você apertou a mão dele? A gente não, tipo, você não aperta a mão de quem lhe trai, entendeu? E aí, cara, quando ele apertou a mão do cara, eu passei a mão na cara, falei: não acredito que ele apertou a mão desse cara, maluco. O cara acabou de te fuder, velho, como é que tu vai apertar a mão dele, entendeu? Então, assim, é intenso, cara. É um filme que ele é muito emocional, assim, porque ele te causa emoções intensas. E, assim, e aí entra, eu acho que muito a trilha sonora, porque é uma coisa que eu comentei com a minha noiva quando eu saí, a trilha sonora, ela dita o ritmo do filme. E eu acho que isso fica muito claro numa cena lá, mais pro final, onde a gente tem uma mescla de acontecimentos ali do Oppenheimer e tal, em algum lugar, se não me engano, na sala de entrevistas lá, e o discurso do Strauss. Aí vai pra Oppenheimer, vai pro Strauss, e a trilha sonora, ela vai ditando o ritmo daquela cena, e tu vai ficando, cara, arrepiado, empolgado e tal, com um bagulho que deveria ser super monótono, mas a edição, justamente, como eu tô falando, algo que é complexo. Chega umas horas que tu fica meio confuso e tal, mas o Nolan, ele consegue fazer 3 horas de filme e histórias complexas e que teoricamente poderiam ser tediosas, serem empolgantes, serem arrepiantes, sabe? Serem mágicas até de serem assistidas. E é muito doido porque, assim, é uma história real e, claro, com certeza deve ter ali algumas licenças poéticas, alteração, facilitações de algumas coisas e tal da história, com certeza. Mas, definitivamente, o Nolan, ele consegue construir uma história empolgante quase que do início ao fim. Ainda que eu confesso que sim, a explosão tendo ocorrido no meio do filme me causou uma certa frustração. Mas eu acho que aquelas viradas que eles dão no final, elas conseguem, sabe, elevar o nível de novo pra dar um final bem interessante pro filme. Mas é intenso, cara, é um filme intenso. Mas, cara, é muito bom, realmente, é muito bom. Eu só acho que tem aspectos da pessoa. Eu acho que essa história política ali, dessa desconstrução do poder político do Oppenheimer é bem feita. E a história da construção da bomba atômica mesmo e tal, é bem realizada. Mas eu acho que existem aspectos do homem, do ser humano, não só do gênio cientista, Oppenheimer, que não é tão bem colocada. A própria relação com o irmão dele, que ele fala diversas vezes sobre o irmão, mas a gente nunca sente essa relação tão bem, tipo, quão próxima ela era. E pelo que eu assisti em alguns vídeos, disse que ele era realmente muito próximo do irmão dele e tal, tinha uma relação muito próxima do irmão e tal. Existe também uma questão do fato de dizerem que ele era mulherengo, que ele não sabia lidar com as pessoas, e é muito complicado, por exemplo, tu comprar, que ele era mulherengo, mas, tipo, mostra ele tendo caso uma vez e ele não parece... Como é que, assim, tem aquela coisa do como é que um cara que não sabe lidar com as pessoas consegue ser mulherengo? Tipo, eu até entendo que pode acontecer, mas o filme não consegue... Eu acho que ele não consegue mostrar muito bem. E a mesma coisa também até da dificuldade de lidar com as pessoas. Pra uma pessoa que tinha dificuldade de lidar com os outros, ele consegue convencer muita gente de muita coisa, saca? E ele consegue fazer muita coisa. Então, eu acho que faltou o filme conseguir convencer a gente de certas coisas que são relacionadas a aspectos mais íntimos da pessoa Robert Oppenheimer, que eu acho que normalmente, inclusive, é uma das coisas que os críticos e até o público em geral critica, né, em relação ao Nolan, dele não saber lidar muito bem com questão de emoções. E eu acho que aqui fica provado de novo, apesar dele lidar muito melhor do que em outros filmes, existem sim certos aspectos que não são tão bem elaborados ali no filme sobre Robert Oppenheimer, entendeu? Então, é exatamente isso sobre a experiência, né? Ele aprendeu com o passar do tempo e com o passar das direções em inúmeros filmes a lidar melhor com isso. E eu acho até que por isso ele não gosta que chame esse filme de um documentário nesse quesito, que não é só sobre a vida do Oppenheimer, não vai falar só sobre tudo, cada detalhe, entrar
nessas pequenas tramas sórdidas da vida dele. A gente tem ali o básico que precisa para poder ter tudo encaixado bonitinho ali no filme para chegar no seu terceiro ato, né, que muda drasticamente, realmente. Depois da bomba, a gente tem uma virada aqui na história, na qual a gente vai acompanhar todos esses fatos aí que o Rafa citou sobre o julgamento do Oppenheimer. E aqui eu acho que entra muitos fatores e muitas coisas que foram colocadas desde o começo da trama do filme entram aqui. Por exemplo, esse fato dele ser comunista ali no começo do filme é uma trama bem assim, tratada bem de leve, né? Ele vai pegando pelas beiradas ali, o Nolan vai comendo pelas beiradas, até de fato entrar nisso agora nesse terceiro ato. A trama dele com a personagem da Florence Pugh, a trama dele com a Jean é muito complicado de se entender no começo, porque ele fica com ela, depois ele casa, né, com a personagem da Emily Blunt, e assim, você vê que eles não têm realmente um relacionamento bom, tem um casamento agradável. A gente vê algumas cenas ali dela bêbada, não querendo cuidar até dos filhos, brigando com Oppenheimer e tal, mas não é nada abordado de maneira tão profunda, justamente pelo fato, eu acredito, que a trama precisa correr, a trama não pode parar. E nesse terceiro ato de filme, a gente vê nesse julgamento tudo culminando, todas as coisas que o Oppenheimer fez ou deixou de fazer na vida se virando contra ele. E eu acho que o cerne do filme é a gente começar a ver quem realmente está do lado dele e quem não tá, quem vai trair o Oppenheimer e dar o beijo de Judas, ou melhor, o aperto de mão de Judas, né? E quem vai ficar do lado dele. Isso eu acho que é mostrado pra gente um pouco mais nítido, não tanto sutil, na cena em que ele tá esperando a esposa chegar. E as pessoas viram pra ele e falam, ela tá meio atrasada e tal, acho que ela não vai vir. E o Oppenheimer fala, não, a gente pode ser o que for, né? A gente pode não se dar bem, pode brigar, o que seja, mas ela é uma mulher responsável, nós dois somos adultos responsáveis por nossos acordos, né? Então, tipo, eles têm um acordo entre si ali, que realmente, mesmo dando a entender que ele é mulherengo, pode não ter sido mostrado no filme. Eles não se davam bem como casal, mas eles tinham um acordo entre adultos que ambos se resolviam no fim do dia, né? E ela apoia ele até o final. Mesmo com tanta merda, inclusive, cena essa que eu quero ressaltar, cara, fizeram o cara detalhar tudo sobre a traição dele na frente da mulher, ou melhor, de costas pra mulher, né? A mulher tava atrás dele. Isso aqui é tipo assim, humilharam o cara de tudo que é jeito na frente da mulher dele. Então assim, não importa a pessoa, não importa quem seja, você ser humilhado na frente de um familiar, na frente de um ente querido seu, é uma das piores coisas. A mulher dele não podia defender ele. A pessoa não pode te defender. E nem você pode se defender na situação que ele tava, né? Então assim, que cena, que baita cena, né? Cara, baita cena, é uma sensação humilhante pra ela e pra ele, né? Com certeza. E aí, entra numa questão de cenas excelentes que o filme tem a rodo, mas lembrando de algumas, essa é incrível, cara. Dessa hora, quando a Emily Blunt, ela meio que muda a postura, muda o tom de voz pra começar a dar-lhe uma resposta pro cara, assim, cara, é muito foda. Aquela cena é muito foda. E algumas outras, né, cara? Eu acho que a cena, por exemplo, onde eles escolhem onde eles vão jogar a bomba atômica, cara, é de uma crueldade aquela cena. Bizarra. Inclusive, eu até li que a cena onde ele fala justamente, a gente não vai jogar a bomba em tal cidade. Aí os caras perguntam por quê? Não, porque eu passei minha lua de mel lá, é uma cidade muito bonita. E aí, cara, assim, é igual maluco essa cena, assim, tu ri querendo esganar o maluco, né? Tu ri querendo dar uma bicuda neles. E ao mesmo tempo, eu li que o ator falou que ele improvisou essa cena a partir de estudos que ele fez ali da reunião e tal, de questões históricas. Não tava no roteiro a frase, saca? E se foi isso, é ainda mais incrível a cena, cara, porque essa frase, ela deixa a cena com uma crueldade tão grande, assim, que é bizarra, cara. É bizarra, assim. E, bom, enfim, tem outras cenas que agora já me fugiu da cabeça, mas tem outras cenas muito boas, cara, no filme, que tem muita cena marcante, né? Eu acho que é um filme que tem muita cena marcante. Inclusive, uma coisa que eu quero saber tua opinião também, justamente esperando essa cena, é incrível como é, pra mim, pelo menos, um filme bem humorado. É um filme pesado, intenso, mas é muito bem humorado. Ele não é bem humorado com piadas, mas eu acho que as quebras que ele faz, tem uma ou outra tiradinha, mas é muita quebra, principalmente de piada, assim, rítmica, visual, assim, do cara falar uma coisa e, sei lá, ele corta, mostra uma coisa oposta, digamos assim, ou algo do tipo. Eu dei, cara, talvez seja muito bizarro eu falar isso, mas eu dei umas e outras risadas no filme, velho. De verdade, assim, porque eu acho que é um filme que eu não esperava que tivesse tantos momentos onde eu ia soltar um sorriso, dar uma risadinha, pelo sarcasmo dos personagens. E assim, às vezes, tu ri, tu não tá nem querendo rir, mas tu ri o cara, ele é tão nojento, mas ele é nojento de um jeito
tão absurdo que tu acha graça, porque tu não tem outra reação pra ter. Cara, quando ele fala, tipo assim, o cara fala, não, porque o fulano vai depor contra você. Ele falou, pô, mas ele era meu amigo, algo do tipo. Aí ele, não, mas é que ele soube que você teve... foi amante da esposa do fulano e tal, parará, e que o fulano soube, e aí ele... aconteceu não sei o que com ele por causa disso. Aí ele fala, não, é mentira. Aí o cara, por que é mentira? Ele nunca soube. Caralho, eu quero dizer assim, mano, não é mentira. Tudo bem que ele vai falar que é mentira que o cara morreu por causa disso, ou sei lá, se divorciou alguma coisa por causa disso. Não, não, ele nunca descobriu. Caralho, é muito filho da puta, entendeu? Olha o quanto esse cara é filho da puta, mano. Saca, assim, então... E tu acha graça, porque tu não tem outra coisa pra fazer. Tu sabe que o cara é filho da puta? É tipo, me lembrou muito Esquadrão Suicida, quando... o mais recente do James Gunn, que aí, quando o cara fala assim, ninguém gosta de pessoas que se acham. O personagem do Idris Elba fala pro John Cena, e o personagem de John Cena fala assim, se ele for... algo tipo assim, se ele for muito estiloso e da hora, as pessoas gostam. Aí o Idris Elba vira, que droga, ele está certo. E aí, cara, Oppenheimer é isso. É um filho da puta, mas é um filho da puta estiloso. Então tu acha graça, porque tu não tem outra coisa pra fazer. Eu acho também que o filme é bem humorado, tem umas cenas ali de quebra de expectativa. Eu acho que é justamente sobre essa quebra de expectativa que deixa um pouco mais natural, deixa um pouco mais leve. Por exemplo, você tá ali na hora da explosão da bomba, uma outra cena que me fez rir, que eu lembrei agora, né? Tá todo mundo lá se preparando e tal, né? Da forma que dá, eles estão em vários lugares diferentes. E aí você tem os dois personagens que estão... que é o personagem do Jack Quaid, né? O Huge aí do The Boys, junto com outro personagem que eu não vou lembrar o nome agora, nenhum ator. O cara tá se banhando de protetor. Tipo assim, ele tá acabando com o frasco no rosto dele. Inclusive, na outra cena, que são alguns dias depois, ele ainda tá com restos ainda. Dá pra ver que ele tá com resquício do negócio no rosto, tanto que ele passou. E o personagem do Jack Quaid dentro do carro, não passando nada. O cara vira pra ele e fala, ei, você não vai se proteger? Não, o vidro do carro me protege. E quem vai te proteger do vidro do carro? Então, assim, o filme, ele tem essas pequenas quebras de expectativas bem leves, mas muito bem humoradas, eu acho até muito bem pontuadas também, juntamente da trilha sonora, né? Aqui o filme, o Nolan sabe pontuar o momento certo das coisas, e eu acho que isso é muito importante pro filme. Não só isso, cara, também tem uma cena, eu acho que é na explosão, eu não sei se é alguma explosão anterior, que aí, tipo, explode, tá um puta clima tenso e tal, o cara fala, e aí? E aí nós sabemos que na próxima vez a gente tem que ficar mais longe, né? Quando vem aquele puta vento, leva tudo, assim. Então, pô, cara, é um filme que... cara, é filmaço, realmente. Eu acho que... apesar do Nolan não gostar da nomenclatura, mas foda-se, ele não vai ouvir o podcast mesmo. Então eu acho que uma biografia não consegue ficar muito melhor do que isso, sabe? É realmente um trabalho muito ingrato conseguir adaptar a vida de alguém. E eu acho que não consegue ficar muito melhor do que isso. Um puta filme mesmo. Eu já vou pra minha nota. Não sei se você vai querer fazer mais algum comentário final, mas a minha nota é 9. Eu dou uma nota 9 pra esse filme. Eu fiquei entre 8,5 e 9, mas eu acho que foi uma puta experiência, realmente. É um filmaço. Ainda que, cara, mais bizarro que talvez isso soe pela nota e pelos elogios, talvez seja um filme que tu não vai assistir mais de uma vez na vida. Que realmente é um filme intenso. É um filme que... ele também exige mentalmente, porque é muita coisa acontecendo, são coisas complexas que não fazem muito parte da história, da nossa história, né? E além disso, ele também é um filme, é bom porque ele incita muitas discussões de vários tipos, mas ele exige da tua cabeça, né? Além de ser um filme longo, de 3 horas e tal, então provavelmente talvez seja um filme que tu não vai assistir mais de uma vez, mas... é um filmaço. Remeto alguns podcasts atrás novamente, né? Quando a gente citou Barbie Oppenheimer no falecido Nerd News, que eu tinha falado, né? Se você gosta de um filme um pouco mais pesado e gosta dessa sensação, você vai ver Barbie primeiro e depois Oppenheimer. Já se você gosta de algo mais leve, mais bem-humorado, você vai assistir Oppenheimer e finaliza assistindo Barbie, né? Eu fiz o oposto, eu assisti Barbie primeiro e depois fui pra Oppenheimer. Tá aí dos dois com a cabeça estralando, né? Mas realmente, o Oppenheimer é bem mais pesado, tanto que é um filme mais 18, né? A gente estava até comentando sobre isso aqui no off antes de começar a gravar. É um filme mais 18, então é um filme que realmente é voltado para o público adulto. Ele tem cenas para adultos, inclusive, né? Tem cenas com nudez, etc. Tem linguajar, é bem mais pesado. Fora a temática principal do filme, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma bomba atômica matando pessoas inocentes. Não importa se é criança, se é velho, se é traumatiza qualquer criança que vai assistir um filme desse. Então, realmente, é um filme que você assiste uma vez, que, inclusive, experiência no cinema, ela é diferente, ela é diferenciada, né? É um diferencial muito grande, que vai te deixar com as cenas impactantes do filme marcadas na sua mente. Eu acredito que você ter uma experiência foca em casa, ela é relativa, sim, ela é muito boa para você que não teve a oportunidade de ir no cinema. Mas se você tem oportunidade, eu acho que essa chance não pode ser perdida. É um filme muito, muito bom para você ter essa experiência dentro de uma sala de cinema.
Então, assim, eu tive uma experiência no IMAX, foi incrível, foi absurda. Eu acho que pelo sentimento que me causou, por toda essa experiência elevada, digamos assim, dentro de uma sala de cinema IMAX, eu vou dar 9,5 pra isso, porque, cara, não sei como bem explicar direito todas as sensações e todas as emoções que o filme conseguiu me passar durante suas 3 horas, mas realmente não deixou o filme monótono, não foi um filme chato, e as 3 horas passaram rapidamente, por incrível que pareça. Por mais que 3 horas pareça ser muita coisa, tem muito filme aí de 3 horas que parece se arrastar umas 6, 7 horas aí de cinema. Nossa, você não aguenta mais. Só que Oppenheimer não, conseguiu passar quase todos, claro, né? Sempre vai ter mensagem escondida, principalmente se tratando de Christopher Nolan. Conseguiu passar a maioria das suas mensagens pra mim de uma forma que não ficou tão pesado e tão chato durante o seu tempo de longa-metragem. Cara, nos encaminhando pro final aqui da nossa discussão, só fazer 2 últimos breves comentários de opiniões, assim, que eu tive sobre o filme. Eu acho que o filme, ele não trabalha bem nenhuma personagem feminina que ele tem. O Nolan, eu acho que ele abdica, porque tinham personagens, pessoas importantes na vida do Oppenheimer, foram mulheres, e ele se abdica de conversar sobre elas, né, de criar, dar mais espaço pra elas, assim, com exceção ali daquele espaço pra personagem da Emily Blunt, né, que ela tem brevemente, e justamente falando de personagens femininas, houve-se muito uma discussão falando que o Cillian Murphy, o próprio Nolan, falaram que as cenas de nudez, elas eram importantes para demonstrar o impacto emocional e a importância da Jean na vida do Oppenheimer e tal, e eu acho que as cenas, elas são um pouco sem vida, e eu acho que a importância dela acaba ficando na discussão, e não é assim, eu entendo, eu consigo perceber, mas eu acho que eu consigo perceber muito mais pelas discussões do diretor e do protagonista, que eu já tinha lido antes, do que necessariamente porque o filme me passou essa sensação de como ela era importante e impactante na vida dele. E eu acho que cai justamente nessa questão da falta de espaço para as personagens femininas. Então acho que fica faltando, mas enfim, aquela história que eu falei, é muito ingrato tu conseguir fazer uma biografia e dar espaço e contar as coisas realmente da forma como elas poderiam ser melhor contadas. Em filme eu acho muito difícil, teria que ser provavelmente uma série pra fazer isso. Então fica esses 2 últimos comentários aí sobre coisas que me incomodaram um pouco no filme. E só pra encerrar de vez, cara, fenômeno Barbenheimer. O filme, no momento em que eu estou gravando, dia 10 de agosto, ele tem, de acordo com o site The Numbers, 582 milhões de dólares arrecadado. Cara, é o filme de guerra da Segunda Guerra Mundial que mais fez dinheiro até hoje, que mais arrecadou, né, no caso. Claro que sem corrigir pela inflação, etc. Mas ultrapassou Dunkirk, do próprio Nolan, ultrapassou Resgate do Soldado Ryan, que pra mim é um pecado, porque Resgate do Soldado Ryan pra mim é um filme impecável. Mas enfim. E além disso, como eu falei, o filme de maior bilheteria do Nolan, fora aí a trilogia Batman. Então, cara, é um fenômeno realmente. E a discussão que eu deixo, né, que eu acho que eu não sei nem se é uma discussão, porque eu acho que é algo muito claro, é que assim, só fez esse valor, só fez esse dinheiro porque teve o fenômeno do Barbenheimer. Eu duvido muito que Oppenheimer faria mais de meio bilhão de dólares, vai bater provavelmente seus 700 milhões de dólares em algum momento, ou mais, se não houvesse esse fenômeno Barbenheimer. Claro, o filme é excelente, fala de uma coisa muito importante ali na história dos Estados Unidos, uma pessoa, né, que foi muito importante e tal, mas, cara, eu duvido muito, porque é um filme 3 horas, tem automaticamente por ter 3 horas, vai ter bem menos sessões, é um filme para maiores de 18, não maiores de 16, enfim. Então é um filme que é um filme histórico. O filme histórico normalmente não leva muita gente pro cinema. Inclusive, o Dale Nogari, que é um crítico que eu gosto muito de acompanhar no YouTube, ele falou muito que ele acreditava que esse filme seria meio que divisor de águas pros filmes históricos no cinema, né? Que talvez se ele fizesse sucesso, a gente conseguisse ver mais filmes históricos, porque são filmes que custam muita grana e normalmente arrecadam pouco. E talvez essa divisão, ela venha muito mais com o resultado de Napoleão, que vai ter aí, que é protagonizado pelo Joaquin Phoenix e tal, que vai depois ser lançado no Apple TV Plus, vai ter uma passagem pelos cinemas, e se esse filme for bem, junto com o Oppenheimer tendo ido bem, e provavelmente os filmes históricos talvez passem a ter um pouco mais de espaço de novo nos cinemas. Mas, cara, eu acho que é uma discussão muito interessante de se ter, se o filme ele realmente faria isso tudo de grana, se não fosse o fenômeno Barbenheimer. Mas eu acho que com certeza, eu acho que com certeza é foda, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Eu tenho certeza que o fenômeno Barbenheimer ajudou muito esse filme a fazer a bilheteria que ele tá fazendo. Como eu falei, lá na crítica de Barbie, que a gente já lançou, se você
quiser verificar aí, o episódio, se eu não me engano, 47, a gente falou de Barbie, lançado na semana passada. E eu falei, né, que na minha sessão, quando eu fui assistir Oppenheimer, tinha muito adolescente, cara. E eu jamais veria adolescente indo assistir esse filme, provavelmente em outro contexto. Então, cara, assim, realmente, eu acho que o Nolan tem que dar graças a Deus aí por ter lançado junto com Barbie. E assim, foi uma surpresa. Eu achei que o filme ia acabar sendo engolido por Barbie. Assim, Barbie fez muito mais dinheiro, mas, mesmo assim, tá sendo um sucesso. Então, interessante, cara. E assim, são 2 filmes que fazem a gente discutir, pensar em muita coisa. Então, baitas produções e, cara, baita experiência assistir esses 2 filmes, assim, um coladinho do outro, cara. Eu, nesses momentos, não quero ser um crítico do Oscar, porque esse ano vai pegar fogo. Mas assim, já fica aqui as nossas apostas também, né? Pra deixar gravado pra posteridade. Eu acho que Oppenheimer chega em $820 mil. Até, claro, sua saída do cinema. Cara, eu vou ficar... Ele tá com 580 e pouco, né? Nesse momento. 582. Eu vou ficar com 720, mais uns pouco menos de 200 milhões ali. Mais uns 150 milhões, acho que faz. Pega 200 e... mais 250, acho difícil. Mas bora ver, né? Bora ver. Ainda tem uma cauda longa, provavelmente, aí. Mas cara, realmente, fenômeno Barbenheimer aí vai pegar fogo no Oscar, né? E ainda tem muita coisa boa pela frente, né, durante o ano. Bom, galera, então é isso. Essa foi a nossa discussão sobre Oppenheimer. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueça de nos seguir aí no YouTube, no Amazon Music, no Spotify, no Instagram. Estamos aí, né, em todas essas plataformas, publicando notícias aqui sobre o podcast, os próprios episódios, né, onde nós temos os programas em áudio, somente disponível por enquanto para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar no nosso conteúdo. Muito obrigado a quem ficou até o final. Aquele abraço e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.